Glória a Deus. Que bom tê-los aqui conosco. Que bom poder desfrutarmos desse momento juntos, desse ambiente da presença de Deus, esse ambiente onde a graça e o favor do Senhor se manifesta poderosamente sobre as nossas vidas. Sejam bem-vindos a este lugar. Podemos, nessa noite, celebrar ao Senhor com alegria, com gozo no nosso coração. O desejo do meu coração é que você não fique apenas assistindo, mas que você possa participar mesmo, para que você seja aquele que o Pai procura. A palavra do Senhor diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, em nome da IBN Pinhais, bem-vindo a todos os que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela live, a cada um que comentou aí. Um abração para o meu amigo pastor Valderi, lá de Rondônia, está sempre conosco, um privilégio poder ter a sua audiência. Obrigado por cada um que tem nos acompanhado, que tem compartilhado. E se você realmente tem sido abençoado por estes louvores, por essa palavra que tem sido ministrada aqui nesse canal, eu convido você, reforçando o convite da Alessandra, né? E em nome do Jean, o nosso aniversariante de hoje, eu convido você para poder estar realmente compartilhando, porque outras pessoas também precisam ouvir, e assim como a sua vida tem sido abençoada com isso, eles também serão abençoados. Obrigado mesmo. Eu queria compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que tem falado muito ao meu coração já há alguns dias, e eu tenho meditado nessa palavra já há alguns dias, e hoje eu resolvi colocá-la no papel para que possamos compartilhar com vocês, para termos esse tempo juntos aqui de entendimento, buscando entender um pouco mais a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 de 1 Pedro. Vamos ler versículo 10 apenas, do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. E eu queria falar hoje sobre o tema firmados na fé. Nós vemos muitas vezes pessoas que apostatam da fé, que desanimam da fé, que no meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio da adversidade, eles tendem a voltar os seus punhos contra Deus, a não entendendo os propósitos de Deus, não entendendo aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes aquilo que deveria ser o fator primordial para nos fortalecer, para nos firmar, muitas vezes tem servido para muitos desistirem. E nisso nós temos ouvido que as portas dos fundos da igreja são muitas vezes maiores do que a porta da frente. Isso porque muitas vezes as pessoas, elas querem vir a Deus não por amor, não por reconhecer a sua soberania, não por reconhecer o seu senhorio, mas pelos milagres que eles podem fazer. E você pode até ser alvo de um milagre de Deus, mas isso não vai, o milagre não nos fortalece na adversidade. O que nos fortalece na adversidade é a nossa comunhão com Deus, é o estreitamento do nosso relacionamento com Ele. Então, se os milagres fossem suficientes para nos firmar na fé, certamente o povo de Israel teria entrado na terra prometida e jamais teriam desviado dos caminhos do Senhor, porque nenhuma outra nação experimentou tantos milagres como os israelitas experimentaram, principalmente no período ali no deserto. Então eu quero trabalhar um pouco com vocês em relação a esse tema. Eu queria ler com vocês o texto. Diz assim na Nova Versão Internacional, que é essa versão que eu estou lendo, de 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Diz: o Deus de toda graça, que os chamou em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Amém? Depois de terem sofrido por pouco tempo, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. É sobre esses firmes alicerces que eu gostaria que nessa noite você saísse daqui com seus pés sobre eles. Que você, ao terminar de ouvir essa mensagem,
você pudesse então ter essa convicção, ter a sua fé fortalecida, ter a sua fé firmada na rocha, que é Cristo Jesus, ter a sua fé realmente embasada naquilo que vai sustentar você no meio das adversidades, como temos ministrados aqui, no meio da tormenta, no meio das angústias, que a sua fé possa ser uma fé firmada naquilo que a palavra do Senhor tem para a sua vida, e não naquilo que as circunstâncias estarão ditando ou estarão trazendo ao seu redor. Em nome de Jesus, eu quero orar com você antes de iniciarmos os nossos apontamentos sobre esse texto. Pai, no nome de Jesus, eu quero te dar graças pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui neste lugar, pela vida de cada um daqueles que estão ouvindo nesta hora, aqueles que ainda irão ouvir. O Senhor, como um Deus onisciente, o Senhor, como um Deus que sabe todas as coisas, já conhece o coração daqueles que estarão ouvindo e daqueles que estão ouvindo agora, Pai. E eu clamo para que o teu Espírito, que está presente, que também é onipresente, que está agora com essa pessoa que está iniciando a ouvir essa palavra, Senhor, que o Senhor possa falar profundamente aos seus corações, muito além daquilo que eu poderei, Senhor, ministrar aos seus ouvidos, que o Senhor possa ministrar ao coração de cada um nessa noite, e que cada um, Senhor, possamos sair desta ministração com a nossa fé fortalecida, com o nosso ânimo renovado, com a nossa vida, Senhor, segura nas tuas mãos, e segura de que nas tuas mãos, Senhor, não há quem possa vir contra nós, ou não há quem possa da tua mão nos arrebatar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece-nos nessa noite, que essa palavra, Senhor, de que o Senhor promete, de que depois de sofrermos por um breve tempo, o Senhor nos poria, ou nos porá sobre firmes alicerces, que essa palavra possa se firmar, e possa se materializar nas nossas vidas nesses dias, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, então vemos nesse texto uma promessa de Deus, uma promessa de que o nosso Deus, aquele a quem servimos, aquele de quem somos, aquele a quem louvamos e engrandecemos, aquele que, diante do qual nos reunimos nessa noite, diante do qual você está nessa hora, ele faz uma promessa dizendo que ele mesmo, depois de um breve sofrimento, que o apóstolo Paulo chama de breves e momentâneas tribulações, que produziria em nós um peso eterno de glória, aqui através de Pedro ele diz que depois disso ele nos fortalecerá e nos porá sobre firmes alicerces, e é sobre esses firmes alicerces que nós queremos entender nesta noite, para que possamos firmar a nossa fé. Nós sempre gostamos de apreciar as coisas ao nosso redor, as coisas da natureza. Nós sempre gostamos de nos deslumbrarmos com as belezas da criação de Deus, aquilo que Deus fez, né? A palavra do Senhor diz que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia fala sobre isso com outro dia, de forma que ninguém tem desculpas de dizer que não conseguiu ver a revelação de Deus, porque a própria natureza criada, ela manifesta a glória de Deus. Nós vemos então essas coisas maravilhosas que Deus fez. Quem nunca, num dia pela manhã, conseguiu acordar, né, em tempo de ver o sol nascer, de ver o sol brotar atrás das montanhas, ou no fundo de um rio, no fundo do mar, né, ver aquelas nuvens com as cores matizadas, alterando entre os tons, aquela maravilha, e que a maioria, quando vê, fotografa para poder ficar registrado, não é verdade? Ou um pôr do sol, que talvez você não tenha conseguido ver o nascer do sol, mas o pôr do sol é bem mais fácil, não é? Você pode ter visto aquele pôr do sol com aquelas matizes, todas aquelas belezas ali do sol se pondo, um arco-íris, né, repleto de cores. Nós vemos as belezas de Deus, aquelas cintilantes cores, formas, tons, tudo aquilo que Deus criou. Nós nos alegramos com tudo aquilo. Aquilo tudo é fascinante, é de fato fascinante, mas é passageiro. Não adianta algo ser tão fascinante e ser passageiro. Muitas vezes, depois de um nascer do sol, como já vi aqui em Curitiba, é muito comum isso, né? Às 6h30, 7 horas da manhã, se você estiver passando
pelo o viaduto ali em frente ao Carrefour, né? Do sentido Pinhais, Piraquara, você vai perceber o sol nascendo atrás das montanhas de Piraquara. Coisa mais linda, quando você sobe naquele viaduto, o sol está nascendo por trás das montanhas, a coisa mais linda. Mas eu já várias vezes passou e eu vi acontecendo de que eu passo para lá, meia hora depois, quando eu passo para cá, o céu está turvo. As nuvens já tomaram conta, já fechou tudo. E muitas vezes nós começamos a perceber que a nossa fé, a nossa vida espiritual, o nosso caráter no mundo espiritual, ele tende a seguir esse mesmo entendimento, esse canal que nós entendemos como sendo de algo passageiro, de efêmero, de transitório. E nós precisamos entender que o nosso caráter como cristãos não pode ser volátil. Não pode ser como essas belezas naturais, essas belezas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nós olhamos, mas que não dura. Nosso caráter precisa ser algo duradouro, a nossa fé precisa ser algo duradoura. Não pode ser algo escrito na areia, não, precisa ser algo realmente escrito na rocha, realmente escrito, talhada numa rocha, para que o tempo, para que as adversidades não venham a alterar, a mudar, a fazer com que isso possa se desvanecer, como se desvanece um arco-íris com o aparecer de nuvens, ou com o terminar das gotículas que refletem e fazem com que a luz do sol seja decantada em várias aquelas matizes de cores. E como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, nós precisamos entender onde é que está fundada a nossa fé. A sua fé precisa estar fundada numa estrutura, não naquilo que você vê, ou não naquilo que você sente, mas tem que estar fundada numa estrutura sólida. A sua fé não pode estar fundada nas bênçãos de Deus, a sua fé não pode estar fundada nos milagres, a sua fé não pode estar fundada nas circunstâncias, não, de forma alguma. A sua fé tem que ser construída sobre um material, sobre uma substância muito mais qualificada, uma substância que irá suportar o terrível fogo, que irá consumir, que irá destroçar a madeira, o feno, a palha daqueles que são hipócritas. Porque muitas vezes a nossa fé, ela é usada muitas vezes como uma forma de disfarçar quem nós realmente somos. E eu gosto muito de um dizer do pastor Marcos Borges, meu amigo, pastor Cote. E ele fala da sua experiência, e eu concordo com ele, de que quando você vê uma pessoa com um excesso de espiritualidade, pode desconfiar que excesso de espiritualidade é sinônimo de carnalidade. As pessoas, elas tendem a disfarçar. Uma pessoa que tem fé demais, tudo Deus fala com ela, tudo, muitas vezes está disfarçando um caráter deturbado. E nós precisamos entender isso, nós precisamos caminhar para que a nossa fé não seja aquela fé que será destruída, que será aniquilada com as dificuldades da vida, com as opressões, com as tempestades que vêm. E eu não falo isso como sendo alguém melhor do que vocês, como sendo alguém melhor do que ninguém, de forma alguma. Eu falo isso como um mendigo que encontrou o pão e que vem nessa noite aqui com vocês, para repartir com vocês, para dizer, olha, é possível, há uma fonte inesgotável para a qual você pode recorrer, independente do seu estado, independente de como esteja a sua alma, independente de como esteja o seu coração, independente pelo caminho que você esteja correndo. Eu sei, eu encontrei essa fonte, e eu posso dizer para vocês nessa noite, que é possível você colocar a sua fé naquele que não se abala, naquele que não muda, naquele que é a rocha. Essa fonte é Cristo Jesus, e Ele pode transformar realmente nosso coração, a nossa vida. Ele pode fazer com que a sua vida seja totalmente transformada. É possível, queridos, sair das tempestades mais fortalecidos.
É possível nós sairmos fortalecidos das circunstâncias adversas. É possível a dor fortalecer o nosso coração. É possível. E a palavra do Senhor diz isso. O apóstolo Pedro aqui falando a respeito dessas circunstâncias, ele fala a respeito disso. Então, para isso, você precisa estar enraizado, você precisa estar fundamentado no amor de Deus. Não naquilo que Ele pode fazer, mas naquilo que Ele é de fato. Naquilo que Ele já revelou para nós, através de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. É preciso que as suas convicções sejam profundas. É preciso que o seu amor por Ele seja um amor real. É preciso que os seus desejos por Deus sejam fervorosos. É preciso que você não viva apenas de aparência. É preciso que você não seja apenas alguém que seja um religioso, alguém que seja um devoto de Deus, que se aproxime de Deus apenas buscando as suas mãos, buscando aquilo que Ele pode dar ou que Ele pode fazer, mas que você seja alguém que busca ter um relacionamento com Deus, que busca ter realmente uma aliança com Ele, que busca ter o seu coração transformado integralmente, que busca entender as circunstâncias, que busca olhar para a palavra quando diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e você crê que aquele Deus que enviou o seu Filho para morrer lá na cruz em nosso lugar, é o mesmo que prometeu que depois de nós sofrermos por um breve tempo, Ele nos poria sobre firmes alicerces. E é preciso ter essa convicção de que pode até ser que agora o nosso barco esteja sendo balançado pelas ondas, pode até ser que a nossa fé esteja sendo provada, mas a palavra do Senhor diz que aquele mesmo Deus que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, Ele é o mesmo que se compromete, e que se você permanecer firme, se você não voltar atrás, se você não recuar, Ele colocará os seus pés sobre firmes alicerces. Deixe Ele falar ao seu coração nessa noite. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. É preciso que você tenha a sua vida firme, estabelecida em Deus, no amor de Deus, na graça, na fidelidade dEle. Porque se você tiver a sua vida estabelecida em Deus, nem todas as rajadas do inferno, nem todas as tempestades da terra poderão ser capazes de eliminar você da presença dEle, serão capazes de eliminar a sua fé, serão capazes de demover você da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele estava bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, altura, profundidade, absolutamente nada seria capaz de separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É preciso o nosso coração estar firmado em Cristo. Como é que nós podemos conseguir isso, queridos? Como é que isso pode ser possível nas nossas vidas? Conforme o texto inicial, nas palavras ali do apóstolo Pedro, o sofrimento é um dos meios para isso. O sofrimento é um dos meios pelos quais Deus nos fortalece, nos firma. Ele diz, olha, depois de ter sofrido durante pouco tempo, o sofrimento tem uma finalidade nas nossas vidas. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Eu quero dizer para você nessa noite, é possível sofrer com alegria, é possível passar pelas tribulações, dando glória a Deus, sendo gratos a Deus. Sabe, queridos, é ilusório esperar que nós estejamos bem, ou bem enraizados, sem termos ventos fortes soprando sobre nós. É uma ilusão achar que nós seremos fortalecidos, que nós lançaremos as nossas raízes mais profundas, sem que ventos fortes estejam passando sobre nós. É ilusório. Os coqueiros na beira da praia são muito interessantes. Sabe, queridos, normalmente os pés de palmeiras,
eles são as plantas que mais demoram brotar. Os pés de coco, tem um coco da praia que leva 20 anos para poder sair o broto dele depois que ele é fixado no lugar onde ele vai ficar. Eu lembro que ao voltar de Israel, eu trouxe algumas tâmaras para distribuir para os irmãos, para a família. Enchi a mala de tâmara, de mel de tâmara, porque não conhecia e queria que as pessoas também experimentassem. A minha mãe e a minha irmã resolveram plantar as sementes, e a semente nasceu. E a minha mãe então me passou algumas sementes daquelas que tinham nascido, e é interessante que eu fui olhar a semente, ela tinha um brotozinho muito pequenininho em cima, e a minha mãe tinha colocado dentro de um saco, dentro de uma embalagem ali para poder fazer o transporte, para plantar inicialmente, e depois colocar no chão realmente para dar continuidade. E aí, quando eu fui tirar aquela planta, aquela tâmara, que é uma espécie de palmeira, ela tinha apenas uma folhinha para fora, algo em torno de uns 4 centímetros. Mas o pacote já estava totalmente tomado por suas raízes. Quando eu tirei ela de dentro do pacote, tinha mais de 60 centímetros de raízes daquele brotinho de 3 ou 4 centímetros de folha. As suas raízes haviam sido lançadas. E é assim que funciona, os coqueiros nas praias. Por que as tempestades vêm, arranca tudo que estão em volta e os coqueiros ficam? Por que as tempestades não conseguem arrancar os coqueiros da beira da praia? Porque o que fez com que aqueles pés de coco ficassem firmes ali foram exatamente as tempestades. E tendo sido as tempestades aquelas que os fizeram ficar firmes, elas mesmas não poderiam abalá-los. E é assim nas nossas vidas. Não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes as dificuldades na nossa vida, elas vão fazendo com que nós nos fortaleçamos. Não é diferente nas fibras musculares. A gente começa a fazer um exercício, qualquer tipo de exercício, os nossos músculos ficam totalmente doloridos, lacerados. Por quê? Porque as fibras, elas se rasgam. 2 dias depois, essas fibras são reconstruídas, melhores, mais fortes. E se você fizer o mesmo exercício, elas não se romperão mais. Por isso o exercício tem que ser sempre mais forte, para as suas fibras ir aumentando, para os músculos ir aumentando de tamanho. É sempre dessa forma. Os ossos não são diferentes. As fissuras nos ossos, muitas vezes nós olhamos para aquelas filmagens de karatecas, principalmente aquelas pessoas que são treinadas no karatê, né, dando soco e quebrando tijolos, quebrando pedaços de madeira. Como é que uma pessoa pode dar um soco numa porta, romper a porta e não quebrar a sua mão? A gente dá, qualquer soquinho que a gente dá quebra. Por quê? Porque eles vão treinando, eles vão batendo a mão na madeira devagar, o osso vai tendo pequenas fissuras, e eles vão se reconstruindo, recalcificando, e eles vão batendo mais forte, e o osso vai tendo pequenas fissuras, e eles vão se recalcificando, à medida que eles vão ficando mais fortes a cada dia, até chegar ao ponto de aguentar grandes impactos. Não é diferente na nossa fé, não é diferente na nossa vida. Sabe, os galhos retorcidos de uma grande árvore, quando você olha para ela, os calos nas mãos de um trabalhador braçal, nos pés de uma bailarina, nos dedos dos guitarristas, dos tocadores de instrumento de corda, os calos ali, eles falam de muitas tempestades que tiveram que enfrentar, falam das dificuldades que tiveram que enfrentar, dos desafios superados. Sabe, a nossa alma precisa também ser calejada nisso. E são essas adversidades que são os indicadores de quão profundas são as raízes e quão estabelecidos eles estão. Como é que você está estabelecido, como é que nós estamos estabelecidos. Isso será demonstrado exatamente pelas batalhas que nós travamos, pelas dificuldades que nós enfrentamos, pelas adversidades que sobrevieram sobre as nossas vidas.
Nós precisamos entender que os nossos corpos, as nossas vidas, precisam realmente serem marcadas por isso. Não é diferente em nós como cristãos. Não é. Somos fortificados, somos firmemente enraizados por todas as provas, por todas as tempestades que sobrevêm nas nossas vidas. Todas essas adversidades, elas servem para nos fortalecer, elas servem para nos fazer lançar as nossas raízes mais profundas em Deus. Elas servem para fazer com que os nossos alicerces sejam lançados mais profundos em Deus. E dessa forma, as próximas tempestades, de igual monta, de igual tamanho, de iguais proporções, elas não mais serão capazes de nos abalar. É isso que Deus vai fazendo para fortalecer as nossas vidas, para fortalecer a nossa caminhada, para fortalecer a nossa fé. Fiquem de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fortalecidos na fé, firmados na fé. Eu queria nessa noite encorajar você. Eu não sei o que é que pode estar trazendo desânimo para o seu coração. Eu não sei o que é que pode estar trazendo incredulidade para o seu coração. Eu não sei. Mas eu sei que Deus nessa noite quer falar ao seu coração. E eu quero encorajar você, não recue. Não recue diante dos ventos tempestuosos. Não recue diante da tribulação. Não. Seja encorajado nessa noite pela dura disciplina desses ventos, pela dura tormenta que vem sobre a sua vida, ou que vem sobre as nossas vidas. Tiago, ele diz, olha, não achem estranho quando essas tribulações vêm sobre vocês. Não achem estranhos, não pensem que isso é uma coisa ruim, não é. Eu quero encorajar você a continuar firme, a continuar com seus olhos postos em Deus. Eu quero encorajar você para que você possa continuar olhando para aquele que prometeu que faria um milagre, para aquele que prometeu que depois da tribulação Ele traria os seus pés para um lugar firme, daquele que prometeu que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria venha ao amanhecer, para aquele que prometeu que não há pecado que Ele não possa perdoar, que não há pecador arrependido que Ele não possa perdoar, não há. Venha para o colo dEle e deixe que o seu coração encontre essa paz que somente Ele pode trazer para a sua vida. Experimente o sobrenatural de Deus nessa noite. Feche os seus olhos aí onde você está. Diga para o Senhor, talvez você não esteja ou não estava conseguindo vê-lo, talvez você não estava conseguindo percebê-lo no meio da adversidade. Eu quero dizer para você que não tem problema. Não importa se você não vê, não importa se você não sente, não importa, Ele está vendo você. A palavra dEle continua fiel. A palavra dEle continua fiel. Ele continua firme naquilo que Ele prometeu para você. O que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Eu quero falar mais um texto, enquanto você realmente abre o seu coração diante dEle. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É isso que o Senhor tem para você, é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer que realmente você seja firme, íntegro, maduro. Ele quer que o seu caráter seja um caráter aprovado. Ele quer que o seu coração seja firmado na rocha. Então olhe para as dificuldades, olhe para as circunstâncias e saiba que o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é Deus que não se equivoca, é Deus fiel em todos os seus caminhos. E permita que Ele conduza você. Permita que Ele continue levando você a esse lugar de intimidade com Ele. E diga para Ele nessa noite, diga: Deus,
essa tempestade será apenas um canal para que as minhas raízes sejam lançadas mais profundas em Ti. E que aquilo que Pedro diz, no capítulo 1, no capítulo 5, versículo 10, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou para a sua eterna glória, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder e a glória para todo o sempre. Amém? Glória a Deus. Eu sei que por esse tempo de pandemia, nós não estamos podendo chamar vocês para orarmos por vocês aqui na frente. Mas eu queria que aí onde você está, ou aí na sua casa, ou aqui, vocês que estão aqui, se você quer realmente colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero colocar essa palavra como uma palavra, Senhor, que vai guiar o meu coração a partir de hoje. Eu queria que aí onde você está, coloque a sua mão no coração, e eu quero orar com você nessa noite. Talvez você não estava vendo propósito, talvez você não estivesse vendo razão do porquê. A palavra do Senhor está trazendo ao seu coração nessa noite uma palavra de alento. O Senhor dizendo para você: fique tranquilo, eu vou transformar isso em bênção para a sua vida, eu vou transformar isso em algo próspero para você. Então diga assim comigo, repita comigo nessa noite, você que está aí com a sua mão no seu coração, repita assim comigo, diga: Deus, em nome de Jesus, eu creio que foi o Senhor que em Cristo Jesus me chamou para a tua glória eterna, e que segundo a tua palavra, que diz que depois de sofrer por um pouco de tempo, o Senhor mesmo é aquele que me restauraria. Diga nessa noite: Senhor, eu clamo a Ti por uma restauração no meu coração, na minha fé, no meu ânimo, no meu casamento, com os meus filhos. Diga: Deus, eu clamo para que a restauração do Senhor se manifeste sobre a minha vida. A Tua palavra também diz que o Senhor me confirmaria. Deus, nessa noite, eu refaço diante do Senhor o meu compromisso contigo, e eu clamo a Ti: confirma a minha fidelidade, a minha filiação, a minha condição de filho de Deus, que o meu coração, consciente disso, possa caminhar firme, sabendo que o Senhor é aquele que me adotou, e a Tua palavra diz que jamais o Senhor lançaria fora aqueles que viessem a Ti. A Tua palavra também diz que o Senhor me daria forças. Diga: Deus, fortaleça-me nessa noite, que essa Tua palavra ganhe o profundo do meu coração, ganhe, Senhor, todos os lugares da minha vida, e que o Senhor que está na minha vida seja a minha força, e que eu possa, Deus, no meio dessa tempestade e de todas as que virão, eu estar consciente de que a minha rocha é maior do que qualquer adversidade. Diga: Deus, a Tua palavra diz que o Senhor me poria sobre firmes alicerces. Eu quero, Senhor, permanecer firme, como Tiago diz, e fazer com que a perseverança tenha uma ação completa na minha vida. Diga: em nome de Jesus, eu não desistirei, eu não voltarei atrás, mas permanecerei até o fim, onde uma coroa de glória
me espera e onde eu viverei para sempre contigo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, cada um, Senhor, dos que repetiram esta oração agora. Senhor, que a fé seja restaurada, seja firmada, seja alicerçada em Ti, Senhor. Que os corações recobrem o ânimo nessa noite. Que as vidas, Senhor, recobrem o ânimo nessa noite. Que eles possam, Senhor, onde quer que estejam e por qualquer que sejam as dificuldades, eles possam ser fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder. Que eles possam, Senhor, em Ti receber graça, receber unção e serem, Senhor, fortalecidos para a glória e para o louvor do Teu nome. Que eles possam viver nessa semana um novo tempo, Senhor, onde experimentem do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa e seja sobre todos os seus negócios, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Deus em Cristo os abençoe e que vocês, fortalecidos na fé, possam encarar todas as adversidades, sabendo que na perseverança de vocês está a vitória e está o firmamento da fé de vocês em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.